Bom, você chegou a falar que alguns colonos desrespeitavam a ordem da coroa, né, de tentar escravizar os índios. E é, você, inclusive, no estabelecimento do governo geral aqui no Brasil, uma dos motivos foi esse, né? Porque o Brasil, os portugueses começaram a entrar em guerra com os índios em algumas regiões, e essa guerra enfraqueceu, inclusive, a, a situação da colônia aqui no Brasil, né? Sobretudo na Bahia, parece, em Porto Seguro, tudo. Então, era muito importante para Portugal de manter essa relação harmoniosa, mais ou menos, né, pelo menos, com os índios. Tomé de Souza, quando ele vem, ele tem uma política para isso, não tem? A política do Estado português ela fica muito bem retratada na política dos jesuítas. Os jesuítas eram a tropa de choque ideológica e intelectual da monarquia portuguesa. Então, e eles tinham, né, uma extraordinária influência dentro do Estado português. E a política deles é de total preservação dos índios. Né? Eles vão entrar em conflito não com o Estado, mas com a sociedade civil. Né? Setores da sociedade civil, quer dizer, as pessoas que estavam começando a montar lavouras e tal, e que achavam que a melhor política era escravizar os índios. E eles também, como é que se diz? Essa gente, né? Esses agricultores e tal, eles também se indispunham com os jesuítas pelo seguinte motivo: os jesuítas eles organizavam os índios para trabalhar numa espécie de cooperativa religiosa, que são as famosas comunidades, né? Que eles criaram em vários lugares. Eles criavam escolas, eles alfabetizavam os índios, faziam um trabalho extremamente civilizado e pacífico, digamos assim. Só que eles acabavam com isso monopolizando os índios, porque eles viam que se você não tivesse os índios ali sob controle, os outros atacavam os índios. Os outros. Alguns, né? Nem todo mundo estava lá para atacar o índio e tal. Tinha de tudo quanto é tipo de gente no Brasil já. Então, isso aí aumentava a crise, porque o cara fala assim, não, isso aqui, os jesuítas aqui estão tirando, fazem os índios trabalhar aí, né? E a gente fica sem mão de obra, eles têm o monopólio da mão de obra. Isso aí gera várias crises. Mas a atividade dos jesuítas era uma atividade bastante civilizada, bastante pacífica, né? Bastante progressista, inclusive. Claro, a ideologia de hoje é que você deveria deixar o índio naquela situação natural. Isso daí já não é simplesmente uma posição ridícula. Isso aí já é uma posição que eu reputo como verdadeiramente criminosa. Porque todo mundo sabe que a maioria dos índios no Brasil, eles não são seres da terra, eles são miseráveis. A alternativa para esses índios, nós vimos isso daí, o caso do Mato Grosso do Sul, que é uma zona de conflito muito intenso, deixa isso muito claro. O que é que os índios querem? Eles querem voltar à natureza ou eles querem trator, automóvel, luz elétrica? Não tem a menor dúvida disso daí. Então, quando o cara fala que tem que deixar o índio na situação natural, o que ele está falando é que o índio tem que ficar na posição que ele está atualmente, que é de gente. Eu queria também que a gente falasse um pouco da importância que os índios, né, certas tribos tiveram, inclusive, para estabelecer o Brasil como país. E na criação de algumas cidades. A gente tem a capitania de São Vicente, né, São Paulo, que tem muito isso, mas a gente tem também o caso do Rio de Janeiro, que foi uma aliança aí, sem aliança dos índios, né, sob a liderança de Araribóia, talvez não fosse possível expulsar os franceses. Qual que foi a participação dos índios no estabelecimento do Brasil enquanto país? Eles tiveram uma participação muito importante. Não é só São Paulo e Rio de Janeiro, não. A Bahia também, que tem o caso do Caramuru. Aquelas pessoas que conseguiram, né, se integrar à comunidade indígena
e acabaram quase que naturalmente se transformando em líderes dessas comunidades. Eles foram um instrumento importante, né, da conquista dessas regiões, contra os franceses, contra vários inimigos, contra outros índios mais selvagens, né, que atacavam aí. Não há dúvida nenhuma, eles tiveram uma participação muito grande. O caso do Araribóia, no Rio de Janeiro, é, assim, é uma coisa assim de romance, né? A participação dele na... Tanto que ele se transformou ele acabou se transformando numa pessoa da elite, né, do Rio de Janeiro. A família dele se transformou numa família de elite. Foi rebatizado de Martim Afonso, né, se eu não me engano. Martim Afonso. Aí também prevendo os argumentos aí da esquerda pequeno-burguesa que vão depois usar a situação dos bandeirantes. Tudo bem que é mais para frente, mas a gente está falando aqui dos 100 primeiros anos da colonização do Brasil, né? Essa relação com os índios, que você falou, ela vai mudando conforme o passar do tempo, para bem e para mal, né? A gente tem o caso dos índios também ajudando a expulsar os holandeses no Brasil, tudo. Qual que é a explicação teórica para isso, da evolução dessa relação entre índios portugueses e do brasileiro? Porque é uma medida também já não se fala nem mais índio nem português, a gente já está falando de um povo que é uma mistura dos dois e já virou um povo por si próprio, né? O índio já mais isolado, né? Hoje é uma minoria ínfima da população nacional. Quer dizer que uma parcela grande se integrou, né? Nessa concepção religiosa da história, eles querem dizer que sobrou esse pessoal porque o resto todo foi morto, é um genocídio monstruoso e tal. Isso não corresponde à realidade. Morreu muita gente, assim como morreu também muitos portugueses e tal. Isso aqui não era... como é que se diz? Não era o Leblon, né? Era uma selva, um negócio violento. A população, eu acho que o povo brasileiro, muito claramente, é o resultado de uma mistura de raças. Querer contrariar isso daí em nome do problema, como é que se diz? Racial, né? Defesa do negro, é muito artificial. Tudo bem, você tem que combater todo tipo de discriminação. Mas, né, o fato é que o Brasil não é dividido entre brancos e negros. Isso é uma fantasia. E também é importante ressaltar o seguinte, né? Você tem índios e índios, né? Você tem desde dos índios que comeram o bispo sardinha até os índios com relações mais harmoniosas, até mais desenvolvidos do ponto de vista da tecnologia. Tinha de tudo na época. Entre os índios, logicamente, que havia uma distinção muito grande. Eles não eram todos da mesmo... Não existia os índios, existiam as comunidades diferentes, né? Num determinado momento, nos primeiros 100 anos, acontece uma coisa que é muito marcante no Brasil, que é a migração, né? Acho que do norte do país, ou do noroeste do país, dos índios aimorés, que passam e começam a devastar todo o território, matam um monte de gente, destrói aldeias e tal. É outro pessoal. O quão difícil deve ter sido para os portugueses de ter uma política para um pessoal tão diverso, né? Em diferentes níveis de desenvolvimento. Porque havia níveis muito diferentes de desenvolvimento entre os índios. Os do litoral eram bem mais desenvolvidos do que os do interior.